A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 3, nos versículos de 1 a 16. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É com muita alegria que vamos estudar a carta de Paulo a Timóteo. Na verdade, as cartas, porque tem 1 Timóteo e 2 Timóteo. Elas fazem parte das chamadas cartas pastorais, em que Paulo escreve para um líder da igreja, no caso Timóteo e Tito. Nós vamos estudar sobre Timóteo. Então, eu tenho falado muitas vezes para vocês e hoje vou falar de novo. Por favor, eu convido vocês a assistirem o vídeo sobre Timóteo, sobre o personagem bíblico Timóteo. Tu encontra esse vídeo nas playlists do canal, na playlist chamada Personagens Bíblicos. Tu vai entender a graça de Deus sobre a vida de Timóteo, a nobreza, a honradez, o testemunho, o valor desse jovem pastor. E eu não vou falar mais nada, porque eu quero muito que tu assista. Tu vai ser abençoado com aquele vídeo, assim como eu fui fazendo e estudando e lendo sobre Timóteo. Bom, Timóteo significa honrado de Deus. E ele era exatamente assim, um jovem honrado de Deus. E Paulo teve a graça, a bênção de poder instruir Timóteo. E ele era tão fiel, tão correto, que ele ficou de responsável pela igreja de Éfeso. Timóteo estava como pastor em Éfeso. E nós vimos a bênção que foi estudar, né, a carta de Paulo para os Efésios. Agora, esse ano, né, há poucos dias, mas principalmente e especialmente o ano passado, quando nós estudamos palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Então, o que é, assim, o objetivo maior de Paulo a escrever diretamente para Timóteo? Aconselhar o colega, o pastor Timóteo, instruir Timóteo, permitir que ele seja capacitado, treinado, ensinado pelo próprio apóstolo Paulo. E aqui começa. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. O que é episcopado? Liderar a igreja. Ser um líder religioso, um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um profeta, um mestre, um apóstolo, enfim, estar na liderança de uma igreja, cuidando de um rebanho. Então, o que Paulo está dizendo? Que quem deseja isso, deseja uma obra excelente, algo maravilhoso, digno. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos parar aqui.
Então, olha qual é o sinônimo que Paulo usa para essa liderança: bispo. Irrepreensível. O bispo, o líder, o pastor, o evangelista, o profeta, o mestre, o apóstolo, aquele que tem um ministério, ele tem que ser irrepreensível. Nós vimos em Tessalonicenses, o desejo de Deus é que nós sejamos íntegros e irrepreensíveis até a volta, até a vinda do Senhor Jesus. Então, nós podemos ser irrepreensíveis em Cristo. O Espírito Santo nos ensina, nos mostra o caminho a seguir. Como podemos agradar a Deus? Então, um bispo, ele tem que ser irrepreensível. Sabe, usando um português bem popular, não pode deixar furo. Não pode ter situações mal resolvidas na sua vida. Tem que dar um bom testemunho. E agora vem algo muito importante aqui, ó. Esposo de uma só mulher. Mas como assim, Cândida? Tu não disse que Deus permitia que o homem tivesse quantas mulheres ele pudesse suportar, sustentar, conviver, amar, alimentar, enfim, é verdade. Mas quem é que cuida de uma igreja e cuida de tantas esposas assim? Quem consegue ser irrepreensível tendo muitas mulheres, né? Tantos que muitos optam pelo celibato, uma vida casta, pura, para se dedicar 100% ou 110% ao ministério. Então, Paulo está dizendo, esposo de uma só mulher. Então, a poligamia não pode para um ministro do evangelho. Ele é monogamo, ó, eu tentando falar palavras que eu não sei. Ele tem que ser monogâmico. Não pode ser marido de mais do que uma esposa, tá certo? Ficou claro? Esposo de uma só mulher. Moderado, moderado, equilibrado, sensato. Nós vimos a sabedoria é uma das virtudes dos líderes. E a tolice não fica bem em um líder. Modesto. O que quer dizer modesto? A gente pode pensar que não seja vaidoso, orgulhoso, soberbo, ou que seja discreto, que não faça ostentação, não queira se mostrar. E aí tu pensa, olha só, quantos líderes não estão lendo a Bíblia, né? Hospitaleiro. Quando eu era guria e nós íamos fazer qualquer atividade assim numa outra cidade, os pastores recebiam os jovens, né? E a casa pastoral sempre foi uma extensão da igreja. E os pastores e as esposas dos pastores, né, eram hospitaleiros, generosos, queridos, cuidavam daqueles jovens, né? Cuidavam com zelo, com amor. Apto para ensinar. Então, mas eu não sou mestre, eu não sou professor, eu sou só pastor, ou eu sou só um evangelista. Apto para ensinar, porque tu não precisa ensinar sempre de um mesmo jeito. Tu pode ensinar em particular,
tu pode dar bons exemplos, a tua vida pode ser o maior ensino, a maior aula. Então não é porque eu não tenho o dom do ensino, eu não estudei para ensinar, mas apto, pronto, preparado, disposto a ensinar. 3. Não dado ao vinho. Tinha uma tradução, não sei se é a tua, que dizia não dado a muito vinho. Então as pessoas amavam, porque daí dizia, tu pode beber vinho, mas não bebe demais. Essa tradução que eu estou usando aqui já diz não dado ao vinho. Então, temos estudado incansavelmente a palavra de Deus para concluir, para ter certeza, para ter convicção de que não é pecado beber vinho. O pecado é embriagar-se com o vinho ou embriagar-se com qualquer coisa. Não é só a bebida alcoólica que embriaga, não é só o álcool que tira a sobriedade, a lucidez, a sensatez, o discernimento. Temos estudado isso. Temos aprendido o que a Bíblia diz. Então, o líder religioso, ele não pode ser dado ao vinho. Então, ele não pode se entregar ao vinho e nem a nada, né? Nada. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nada nem por ninguém, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Agora tu imagina tu ser um líder espiritual, um líder religioso, e tu beber, tu te embriagar, tu não poder dar um bom conselho, não poder dar um bom exemplo, porque tá sob a influência do álcool. Então, não dado ao vinho, nem violento. Mas por quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O espírito que habita em nós, ele é um espírito de amor, de paz. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, um líder não pode ser violento. Eu não sei como está na tua tradução, mas descontrolado, agressivo, depende. Hoje em dia tem muitas outras traduções. E todas, como eu digo para vocês, ampliam o sentido, o significado. Porém cordial. Então, olha como ele já explica. Isso é Paulo falando para Timóteo. É o professor falando para o aluno. Então, não dado ao vinho nem violento. Por quê? O vinho, a bebida, tudo isso tira os freios, tira os filtros, tira a capacidade de autoavaliação, de autoanálise, de consciência. Então a pessoa pode ficar sim violenta, agressiva, grosseira. Então o que ele diz? Não dado ao vinho nem violento, porém cordial. Então o que se espera de um pastor, de um líder, de um profeta, de um evangelista, de um apóstolo, de um mestre, de um diácono, de um presbítero, de um bispo? Que ele seja cordial, que ele seja agradável, que ele seja educado, porque assim é que Jesus é assim que o Espírito Santo é. Inimigo de conflitos. Tu quer liderar um grupo e tu já começa a complicar? Não. Nós temos que buscar a paz com todos. Quando depender de nós, manter a paz com todos. Então, inimigo de conflitos. A gente quer paz, concórdia, né? Sede unânimes, do mesmo espírito, mesmo afeto, a mesma alma, o mesmo pensamento. Não avarento. Tá escrito aí na tua Bíblia? Não avarento. Então, o líder espiritual, o líder religioso, ele não pode amar o dinheiro, nem o que o dinheiro proporciona, nem o que o dinheiro compra.
Ele não pode colocar o seu coração nisso, porque a obra dele é superior, ó, é uma obra excelente. E o dinheiro é dessa terra. Então ele não pode ser avarento. O que é avarento? É aquele que ama o dinheiro, que idolatra o dinheiro, que coloca o dinheiro como Deus, como divindade, como ídolo, como o número 1. 4. Esse aqui é muito sério. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Infelizmente, eu cresci vendo pastores que pregavam todo domingo e a sua casa, sua família era destruída. Era uma vergonha. E aí, como pode? Se tu quer ser um diácono, quer ser um bispo, quer ser um presbítero, quer ser um pastor, quer ser um líder religioso, um líder espiritual, tu tem que governar bem a tua própria casa. Tu tem que criar teus filhos sob a disciplina, mas com todo o respeito. Porque se tu não vive o que tu prega, qual é o benefício? O que a gente tem falado aqui diariamente? Que o nosso próximo, mais próximo, são os nossos familiares. É quem divide o teto, né? Não? Está sob o mesmo teto. Quem mora junto. Nossa família. Eles nos conhecem de verdade. Então, um pastor, ele não pode ser avaliado, reconhecido, honrado, porque ele prega muito bem, porque ele dirige uma grande igreja, porque ele estudou nos melhores seminários e fez cursos, mestrados, doutorados em divindade, tá. Não. Ele é um bom marido? Ele é um bom pai? Ele é um bom filho? Ele testemunha do que ele prega na sua vida diária com a sua família? Os filhos olham para ele e admiram? E querem ser iguais? E seguem o exemplo? Sede meus imitadores? Então, governar bem a própria casa não é tu ser um imperador, um autoritário, alguém austero, severo, rígido, não. Governar bem a própria casa é colocar em prática tudo aquilo que tu conhece da palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E daí eu sempre te pergunto, quem é mais próximo do que o teu pai, do que a tua mãe, do que teu filho, do que a tua filha, do que teu esposo, do que a tua esposa? Aqueles que convivem contigo. Disciplina. Tem isso também. Tem uns que são radicais demais, exageram, e outros são permissivos demais. E os filhos crescem ou na rebeldia ou na libertinagem. E como eu disse, eu cresci vendo isso. Homens que tinham uma vida pública totalmente desconectada da sua vida privada, particular, familiar. Então, por que Paulo está falando isso? Porque isso não é um privilégio dos nossos dias, da nossa época, da nossa era. Não. Olha, ó, desde o tempo de Timóteo, desde o tempo dessa carta, já era necessário e exigido que um líder espiritual, que um líder religioso desse bons exemplos e tivesse uma família aos pés da cruz, aos pés de Jesus, né? Uma família sacerdotal. O que quer dizer isso? Homens e mulheres que servem a Deus, que são cristãos, que têm o Espírito Santo, que dão um bom testemunho, que têm uma vida digna, correta, que não geram escândalo, nem tropeço. Se tu não consegue educar, amar
perdoar, ensinar teus filhos, tratar tua esposa com amor, com dedicação, com proteção, com carinho, com consideração. Tudo que a Bíblia diz, como que tu vai pregar todo domingo? Como que tu vai liderar um rebanho de muitas e muitas famílias, com muitas questões, muitos filhos perdidos? Tu tem que dar exemplo. E aí ele fala todo respeito. Também tem isso. Como é que tu vai ter respeito dentro da igreja? Que os irmãos vão te respeitar se os teus filhos não te respeitam? Se a tua esposa não te respeita? Então, é isso que Paulo está aconselhando Timóteo. 5. Pois, olha só. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Acabei de falar. Como? Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te porei. Se tu não cuida das coisas dessa terra, como que tu vai cuidar das coisas espirituais, eternas, grandiosas? Não tem como. Deus está vendo tudo. Deus sonda as mentes e os corações. Então, se tu deseja o episcopado, excelente obra tu deseja. É um ministério lindo. Agrada o coração de Deus. Mas tu tem que obedecer tudo isso. Tu tem que seguir tudo isso. Tu tem que viver tudo isso. Tu tem que praticar tudo isso. 6. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Totalmente, a tradução bem diferente. Falava assim, ó, ele não pode ser sem experiência, ou neófito, né? Que tinha na outra tradução. Que eu digo, o que está aí na tua tradução? Significa que ele não pode estar dando os primeiros passos na fé. Ele não pode ser um bebê espiritual. Entendeu? Para que tu possa ser um líder religioso, espiritual, eu vou ter que ficar repetindo sempre os mesmos títulos, mas tu já entendeu, né? Diácono, bispo, pastor, todos os ministérios, tudo que a Bíblia fala, né? Se tu quiser ser este bispo, tu não pode ser recém-convertido. Tu tem que trilhar ainda um caminho, tu tem que ser experimentado na fé. E aí ele diz por quê? Já explica, ó. Paulo, maravilhoso, já explica. Para não acontecer que fique cheio de orgulho. Ah, mas eu tenho 1 ano de conversão. Ah, eu tenho 2 anos de conversão e eu já fui chamado para a obra, já fui separado para o ministério. Aí eu me lembro de João Marcos. Lembra de João Marcos? Que abandonou Paulo. Enfim. Ficou curioso? Assiste o vídeo sobre João Marcos. Atos também eu conto um pouco da história. Incorra na condenação do diabo. Eu não estou dizendo que o João Marcos ficou cheio de orgulho, mas eu disse, me fez lembrar a história de João Marcos, que era jovem, que abandonou Paulo, a viagem missionária, e depois, lá já no fim da vida, Paulo reconhece que João Marcos era uma bênção e era útil para o ministério. Assiste os vídeos sobre os personagens bíblicos. Tu vai aprender muito com esses homens e mulheres de fé da Bíblia. Aí fala, incorra na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? O orgulho, a soberba, a arrogância, a presunção, a importância. É tu te achar melhor do que os outros. E aí imagina, tu é o líder. Sei lá, eu não quero aqui fazer nenhum juízo de valor, mas vamos fazer de conta que ele tem 30 anos. E ele se converteu, sei lá, com 25, 27. E aí ele já tá liderando. E aí ele tem que aconselhar um casal que ambos têm 40 anos, tá? E filhos e um monte de problema. E aí ele tem o Espírito Santo? Tem. Ele é de Deus? Ele é de Deus. Mas qual é a vida, a experiência, a maturidade que ele tem? Ele vai achar que ele é especial por ele ser mais novo, por ele ser o líder. Enfim, não pode ser assim, porque a gente acabou de ler. Ele tem que ser moderado, sensato, modesto.
Aí o pastor, quando ele é jovem, ele tem que trilhar um caminho para que a sua vida seja mais forte do que a sua mocidade, que é o que Paulo fala para Timóteo. Tu tem que ser um padrão, tu tem que ter uma vida ilibada, uma reputação digna, correta, para que ninguém possa falar nada de tu. Tu vai ser um exemplo e ninguém vai poder desprezar a tua mocidade. Então, aqui ele está deixando bem claro que ele não deve ser recém-convertido, para não se achar. Ah, mas eu sou jovem, eu sou isso, e eu já estou na frente, à frente, liderando a igreja. 7. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então, o que a gente vê aqui? Que o diabo, ele odeia os líderes espirituais, religiosos, os pastores, todos aqueles que estão investidos de autoridade e estão desempenhando uma obra, estão trabalhando no Senhor. Eu já falei para vocês, é como se tivesse uma listinha lá, procura-se, né, no inferno. E os primeiros da lista são os pastores, os evangelistas, os profetas. Então a gente tem que ter um bom testemunho dos de fora. Como que tu trabalha, como que tu compra, como que tu vende, como que tu lidera teus funcionários, como é que tu trata teus vizinhos, teus familiares. As pessoas têm que olhar para ti e ver Jesus, porque senão tu vai cair na desonra e no laço do diabo. Porque é isso que ele faz. Ele é o acusador, ele acusa de dia e de noite, 24 horas falando mal de nós. Mas o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Somos perdoados. Os pecados do passado não existem mais. O Senhor apagou, riscou, pagou a nossa dívida. Então, tu tem que viver uma vida correta, tu tem que dar um bom testemunho para que o inimigo não tenha nada para falar mal de ti. Que ele não tenha propriedade no que ele fala, porque falar mal, mentir, acusar, ele faz, mas não que ele tenha razão em falar mal, entende? Que a gente não dê motivo para que ele fale mal, para que caia na desonra e no laço do diabo. 8. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Ó, aqui o diácono já parece que já pode beber um pouquinho mais. Não ganancioso. Então, o que acontece? Respeitáveis e de uma só palavra. Sim, sim, não, não. Não ganancioso, lá era não ser avarento, né? Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O diácono. Também estes devem ser primeiramente experimentados. Ó, tu vai ter que passar por um treinamento, por um estágio, por uma observação. E caso se mostrem irrepreensíveis, que exerça o diaconato. Tu imagina que bênção tu ser instruído por Paulo. Já falei, Timóteo já era maravilhoso, já era honrado de Deus, já era fiel. Enfim, vocês vão assistir o vídeo. É emocionante, era um verdadeiro filho na fé de Paulo. E ainda naquilo que ele poderia ter alguma dificuldade, Paulo o instrui de uma forma detalhada e específica. Os detalhes que ele usa, ó. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato, certo? Eles vão ser observados. 11. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Então, aqui é aqueles versículos que dá uma polêmica no meio cristão. Porque algumas denominações
instituições, entidades, religiões, igrejas, diga o nome que disser, não aceitam a ordenação de mulheres, de que as mulheres participem. E alguns interpretam esse texto dizendo que quanto às mulheres, quer dizer, tudo que Paulo falou quanto às mulheres. Outros dizem que quanto às mulheres apenas diaconisa. Porque tem aquela parte que diz assim, ó, esposo de uma só mulher. Então, não ia ser falando da mulher. Aí começa aquelas discussões. O que importa para nós? Que elas, onde quer que elas sirvam, né? Que nós, porque eu sou mulher, que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. E sim, nós sabemos, com exemplos claros na Bíblia, de que muitos homens falharam no exercício do seu ministério e Deus levantou mulheres. Então, o que eu creio? Eu creio, sim, que Deus chama os homens, que Deus elege, escolhe homens. E que as mulheres podem colaborar, ajudar, servir o ministério do seu marido, do seu esposo. Seja ele um bispo, um pastor, um evangelista ou um diácono. Agora, existem igrejas, existem comunidades que são e foram lideradas e fundadas por mulheres. Mulheres que, na sua grande maioria, eram solteiras ou viúvas. Como eu disse, é uma obra que exige muito e Deus sabe como é difícil. Por isso eu entendo que o homem, ele tem muito mais estrutura para lidar com isso. E sim, o Senhor Jesus teve 12 apóstolos. Ele não escolheu nenhuma apóstola. É verdade. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que muitas mulheres o serviam, que havia muitas mulheres junto com os apóstolos. Vimos em Atos. Então, não importa para nós qualquer coisa que dê briga, discussão, confusão, conflito, atrito. Não importa. Só que esse versículo aqui, ele tem muitas interpretações. Do mesmo modo, né? Quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Aí depois o que acontece? Ele segue falando do diácono. Então, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Então, o que quer dizer? Que ele fala da esposa do diácono. Porque ele está falando do diácono no 10, fala das mulheres, e depois fala do diácono no 12. Então, por interpretação, por lógica, por sentido, por princípio de hermenêutica, de exegese, é óbvio que ele está falando da esposa do diácono ou da diaconisa. Por quê? Porque tu lembra que eu falei para ti sobre Febe quando nós estudamos Romanos? E eu falei que a palavra no original, no grego, era diaconisa. Que ela servia, mas aquele servia era um servia específico, como uma diaconisa. Então, isso também corrobora de que esse texto se refere a mulheres como diaconisas. Aí vem a outra banda que toca, o outro time que torce. Ah, mas e Priscila? Lembra que a gente também falou de Priscila? Priscila e Áquila? Que era Áquila e Priscila? E aí? Paulo dirigia-se a Priscila primeiro do que a Áquila, dando uma importância, uma preeminência, uma primazia para Priscila. Então, vou repetir. Creio que Deus levanta homens,
Mas, se os homens falham, Deus levanta mulheres, porque em Cristo não há homens nem mulheres. O que há são filhos e filhas de Deus, amados, que são cheios do Espírito Santo e querem fazer a vontade de Deus. E Deus chama homens e mulheres. O que a gente viu de uma juíza? A história de Esther, são tantos. Então, que nem eu digo, quem quer contender, nós não temos esse costume, né? O que Paulo fala é para paz, né? Para harmonia, para o respeito que Deus nos chamou. A gente quer fazer aquilo que agrada a Deus e não o que agrada ao nosso coração ou a nossa opinião ou aquilo que tem a ver com os nossos interesses. Vamos falar a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. O que Paulo está falando? Quem quer ser servo? Que sirva. O principal é servir. Porque o princípio do diaconato é servir. Esse é o significado maior, tanto da palavra quanto do trabalho em si, né? Do serviço, do ministério. 14. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Na outra tradução dizia coluna e baluarte da verdade. Meu pai gostava dessa expressão, baluarte da verdade. Então, o que seria coluna e fundamento da verdade? A igreja é a representante de Deus na terra, a representante de Cristo. Então, a igreja tem que corresponder à vontade de Deus. Tem que corresponder ao que está na Bíblia. E a Bíblia é a nossa regra de fé e de conduta. A gente vive pelo que está na Bíblia. E a igreja, ela tem que ser a coluna e o fundamento da verdade. Não é para puxar para lá nem para cá. É falar a verdade. É andar na verdade. É praticar a verdade. É amar a verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse versículo é o resumo do Evangelho. O Evangelho, ele transforma as pessoas, transforma as vidas. Por quê? Porque Jesus Cristo veio em carne. Ele não ficou lá distante, não, ele veio aqui, manifestado na carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios. Não é só judeu, né? Crido no mundo e recebido na glória. Isso deve influenciar o comportamento cristão. Saber como que as regras, vamos dizer assim, os passos, como que a vida na igreja tem que ser. É isso que eu vejo assim, Paulo estava explicando para Timóteo como que o nosso comportamento tem que ser. Se nós somos de Deus, se nós fazemos parte da igreja, a igreja tem que ter um comportamento padrão, cristão, um bom testemunho. Eu entendo que era isso que Paulo queria explicar para Timóteo, para que Timóteo pudesse passar para a igreja. E nós recebemos essa explicação, esse exemplo, essa aula, através
da carta de Paulo a Timóteo. O que a gente aprende com este capítulo 3 de Timóteo, 1 Timóteo? Os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte. Ó, que eu digo que eu sempre encerro com aquela tradução mais antiga, que pode ser a tua tradução. Coluna e baluarte da verdade. Grande é o mistério da piedade. Jesus foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória.